Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de saber. Professor Carnal, que saudade. Que saudade. Acordava à noite gritando seu nome. Não precisa exagerar também, né, professor? Que mentira, professor. Mas olha, eu estava aqui contando para o Mas Thaís... é simpático, né? É simpático. Professor, eu fui passear lá nos States, né? Pobre, metido a besta. Mas, enfim, cheguei lá e encontrei. Eu estava lá durante a posse do Trump. E aí houve essa quebra toda, né? Porque foi uma quebra histórica. Eu acho que isso foi, assim, a passagem de eras, né? Porque o cavalheirismo, a gentileza, assim, o bom humor, o fair play do Obama foi, de repente, trocado por uma coisa que, assim, me parece ser a institucionalização do trogloditismo mais explícito. E os americanos também se surpreenderam com isso, né? Se surpreenderam, inclusive, com o fato de que o Trump foi eleito para cumprir as promessas que tinha feito na campanha. Né? As pessoas ficaram surpresas. Agora, me parece, viu, professor, que é realmente o apagar das últimas luzes do iluminismo, né? Acho que o Rousseau, o Descartes, esse pessoal deve estar se remoendo embaixo da sepultura, não é não? Nós tivemos presidentes que se identificavam com esse homem da fronteira, presidentes um pouco mais próximos a esse caráter direto, talvez no século XIX, Andrew Jackson, no XX, o presidente de 1901, 1909, que é o Theodore Roosevelt, que tirava foto tendo matado elefante, tirava foto em safari, foi soldado. Na verdade, os americanos gostam muito deste homem da fronteira, cujo mito fundacional é o chamado Daniel Boone. Mas eu acho que se o fair play ou o cavalheirismo que você citou do Obama perdeu as eleições ao tentar fazer sua sucessora, é sinal de que não foi considerado suficiente esse cavalheirismo para resolver os problemas americanos. Então tem que pensar que o eleitorado talvez tenha considerado exatamente o que nos agrada, que é a retórica polida, que é a simpatia, o sorriso automático e legal do Obama, por um homem que diz o que pensa, mesmo que quando diz o que pensa a gente fica horrorizado. Talvez o Trump seja a negação da política, a vontade do eleitor médio, tanto o redneck como o eleitor médio, tanto o caipira clássico como o eleitor médio das cidades, de pensar em alguém que diga as coisas que pensa e talvez as coisas comuns, as coisas que não sejam de um político, que expresse o medo que tem dos estrangeiros, que expresse a vontade de isolamento que é forte na sociedade americana. São boas metáforas dos Estados Unidos, filmes como A Vila, que retrata uma comunidade cercada, com medo de bruxas vermelhas que andam pela floresta. Ou seja, talvez o Trump tenha captado isso, e ele tem o physique de rôle, ele tem o tipo físico, ele tem as caras e as bocas de um bom ator para fazer isso, né? Então, professor, talvez o cavalheirismo do Obama tenha sido considerado insuficiente, apesar de que, para nós, ele seja muito mais simpático, o Obama, do que Trump, né? Dizem aí que isso é frescura de intelectual, né? Quem tem uma visão mais elitizada do mundo. E aí a gente é obrigado a concordar porque a opinião pública americana parece, embora muito dividida, bastante satisfeita com as coisas que ele tem feito lá, né? Basta ver que a aprovação a essas medidas que a gente considera horrorosas são muito... a aprovação é muito maior do que a desaprovação explícita, né? Eu vi o levantamento lá do Instituto Ipsos e era 49 aprovando contra 41 desaprovando. Então, quer dizer, parece que o medo que toma conta da sociedade americana... E é uma sociedade apavorada mesmo, viu, professor? Hoje em dia, as pessoas vão para a rua... mas agora especialmente, porque lá em New Orleans e em Memphis, por exemplo, que são cidades que têm ruas inteiras destinadas às baladas, às casas de espetáculos, essa coisa toda, todo mundo ficava olhando de vez em quando para a porta do restaurante para ver se não entrava um caminhão. A polícia botava cerco de carro nessas ruas, entendeu? Para evitar qualquer coisa como isso que já aconteceu lá na Europa, né? Então, assim, talvez esse temor, esse pavor justifique essa posição de defesa, ainda que isso represente um passo para trás rumo à Idade Média, né, professor? O medo, ela é uma característica contemporânea muito forte, porque ele deixou de ser apenas um inimigo, passou a ser um medo difuso, um medo líquido, um medo que penetra em todos os poros da sociedade. E a resposta ao medo geralmente é o preconceito, é a violência, é a defesa xenófoba, é um nacionalismo emergente. Na verdade, um medo formou a sociedade americana. O medo dos indígenas, o medo do domínio inglês, depois o medo do comunismo, recentemente o medo do terrorismo, o medo do fundamentalismo. É uma característica da sociedade americana, de resto, quase todas as sociedades. O Trump encarna muito
A ideia exatamente do homem que não é doce, não é cavalheiresco, ele tem frases misóginas pavorosas, ele tem afirmações duvidosas, ele joga raios contra todos os lados e parece que as pessoas encontraram nisso exatamente o guardião, porque nós não queremos, para defender a nossa casa, nós não queremos cavalheirismo, né? Então nós queremos a tropa de choque. Nós não queremos que o Doberman da nossa casa seja um poodle. Então a ideia de um homem grosseiro, direto, enérgico, que cumpre todas as promessas imediatamente, logo de início, ela causa um impacto positivo numa determinada opinião pública que não é a nossa, não é a leitora do New York Times, não é a leitora dos grandes romances, mas talvez seja desses Estados Unidos que não estão em Nova York, Estados Unidos mais interioranos, cidades menores, este medo que não é tão cosmopolita quanto Nova York, que a gente ama exatamente porque é a cidade menos americana que existe nos Estados Unidos. Professor, um político num cargo tão importante como presidente dos Estados Unidos, pelo menos em tese, não deveria ser uma pessoa que consegue entender esse sentimento da sociedade, mas transformá-lo em algo um pouco menos rude do que o sentimento por si só do medo, da xenofobia? Ou o senhor acha que esse cargo refletir exatamente o que a sociedade pensa faz parte do jogo democrático? Ué, cadê o professor Karnal? Tivemos um problema na comunicação aqui. Thaís, você reparou, você que teve lá, você reparou esse aspecto do medo das pessoas também, do temor? Você teve uma cidade bem turística lá, aquelas Vegas, né? Mas aqui eu tive quase uma ilha da fantasia, né? Então, é uma cidade basicamente só com turista e que é feita ali para colocar o turista dentro de um estado quase que de sublimação, não é? Para você esquecer que existe mundo exterior e que existe problema, enfim. Não percebi. Mas percebi, sabe o quê? Que é muito pedinte na rua, sabe? Muito mendigo, muita gente em condição ali de pobreza mesmo, nos lugares em que tinha gente desfilando com carrões, gente muito rica, naqueles hotéis maravilhosos e tal. Sabe que e muita gente pedindo dinheiro na rua. Eles têm lá o mesmo número de miseráveis que nós temos aqui, cerca de 44 milhões. A população de rua é praticamente do tamanho da nossa população de rua. Só que eles têm quase 50% a mais do número de habitantes, né? Então é mais raro, gente, mas realmente tem muito pedinte lá, inclusive porque tem um grupo de pessoas que é homeless por vocação filosófica, porque se recusa a ser parte da sociedade de consumo e tem esses movimentos veganos, essa coisa. O professor Karnal está de novo na linha, né? O senhor está ouvindo, professor? Sim. Eu ouvi a última pergunta, perguntando se não caberia uma liderança como a presidência transformar medos e aspectos negativos em esperança. Exato. Essa foi a especialidade de presidentes democratas, como, por exemplo, Kennedy, ou então presidentes como o Obama. Talvez as pessoas tenham agora desejado em alguém que transforme o medo em reações que não sejam esperança. Eu acho que no século XIX, Tocqueville, quando visitou os Estados Unidos entre 1831 e 32, ele disse que o defeito da democracia é que as pessoas votariam em alguém parecido com ela. E a média, ela é sempre ruim. A média de qualquer lugar, ela é ruim. Então, a média de qualquer grupo profissional ou humano, ela é baixa. Então, as pessoas estão votando em alguém que pareça resolver o medo e não disfarçá-lo. Roosevelt, quando assumiu em 33, disse: só devemos temer o próprio medo. Kennedy, quando assumiu em 61, disse que não pergunte o que a América pode fazer por você, o seu país, mas o que você pode fazer sobre o seu país, né? E esse aqui não infunde esperança, ele reconhece uma decadência, né? Faça a América grande outra vez, ou seja, ela não é grande hoje. Ela não está grande. Ele toca num ponto que é um reconhecimento de um declínio. Aliás, isso fecha, como quase todo império, na fase final. Né? E é ao contrário do que a gente vê aqui, em que os políticos fazem questão de apequenar o país para que eles sim cresçam, não é isso, professor? Uhum. O patrimonialismo digamos assim, é o oposto do sonho americano, né? E aí o sonho americano foi uma maneira sempre, há terras, há trabalho, basta querer e ter energia, uma maneira de incorporar imigrantes no século XIX e XX. Lembrem que o Trump é descendente de imigrantes, casou com uma imigrante, a atual esposa dele é uma primeira-dama estrangeira, às vezes tudo isso é verdade. Ele é essa mudança. Agora, quanto tempo um presidente consegue produzir esses factoides?
ou seja, esses desvios, talvez às vezes para pensar e fazer coisas realmente importantes, como ele retirou semana passada todo o controle sobre o sistema bancário, que tinha sido instituído pelas crises imobiliárias desde 2007 e 2009, então agora ele retirou, mas as pessoas só falam do muro que não existe e talvez nunca venha a existir. Mas ninguém fala que os bancos, que são os grandes patrocinadores imobiliários, sendo que o Trump tira sua renda, grande parte dos negócios imobiliários, que os bancos agora sejam mais livres para financiar negócios, inclusive do Trump, que ele proibiu vários países que são fontes na cabeça dele de terrorismo, mas um dos países que mais forneceu gente para os atentados 11 de setembro, a Arábia Saudita, não entrou nessa história. O sufismo saudita, que tem muitos radicais, não entrou nessa história, dados os interesses dos Trump com a Arábia, que repete os interesses dos Bush com a Arábia. Ou seja, nesse caso, às vezes eu acho que os factoides dele estão funcionando, porque nós só discutimos o topete dele, a cor laranja, a misoginia, o ataque aos latinos, e não discutimos a questão bancária ou dos negócios dele. Ou seja, para as pessoas, todo rigor e as grades e muros mais altos. Para o capital, toda a liberdade, nenhuma restrição. Essa é a postura, e nisso ele não seria incoerente com a postura do Partido Republicano, porque Obama era imensamente mais carismático e simpático. Obama prometeu fechar Guantánamo e não fechou. Obama piorou a situação do Oriente Médio com a Síria, não fez uma retirada total de tropas. Obama reatou com Cuba, mas não levantou de fato o embargo. Obama representou um avanço em setores que provavelmente o redneck clássico, o caipira clássico, mais teme do que vê como avanço, como as relações sobre uma sociedade com mais direitos para os negros ou para os gays. E aquilo que ele considerou, ele próprio, Obama, seu grande avanço, a questão dos gays, talvez seja visto como retrocesso por uma parte mais conservadora da sociedade. É preciso entender que dentro dos Estados Unidos, com mais de 300 milhões de habitantes, tal como o Brasil, tem projetos distintos de país. E esses projetos, nesse momento, não estão dialogando. Eles são excludentes. Aqui no Brasil são chamados de psicopatas todos os que não concordam comigo. Então, esses projetos estão excludentes. Eles não são projetos em paralelo ou alternativos. Se o meu projeto existir, o seu não pode existir. Este é o item deste momento mais dramático. Professor Karnal, muito obrigado mais uma vez. A gente se encontra aqui na quarta-feira, é isso? Até logo. Um grande abraço, então. Um abração, professor. Obrigado, viu?